A gente está no Janeiro Branco, essa campanha acontece em todo o país e no próximo bloco a gente abre espaço para você fazer a sua pergunta, tirar dúvidas. Pode ligar para 3690-8866. O mês de janeiro é sempre de muitas expectativas, a gente planeja, promete realizações para o ano que vai começar e o efeito colateral disso também pode ser uma frustração por não ter conseguido fazer tudo no outro ano. E a avaliação do Conselho Federal de Psicologia é que todo esse clima ajuda a aumentar os casos de problemas que afetam saúde mental, ansiedade, depressão são os principais. A estimativa da Associação de Psiquiatria é que 36 milhões de pessoas estejam deprimidas. Por isso, esse mês é de alerta para prevenção. É o Janeiro Branco, tema do MG Responde de hoje. A psicóloga Raquel Renaud está comigo aqui no estúdio. Você pode mandar a sua pergunta para a gente pelo telefone 3690-8866. Boa tarde, Raquel. Boa tarde. Obrigada. Essa é uma campanha desenvolvida pelos psicólogos também. Sim. Vamos explicar, porque ela é nova, ela é recente, muita gente ainda nem conhece. Começou em 2013, né? Sim, ela começou em E é um 2013. alerta mesmo para as pessoas já começarem a praticar. Sim. Não ficar só no plano das ideias. Na verdade, ela surgiu em Uberlândia, através de psicólogos, estudantes, e veio com a proposta de que, já que é em janeiro, né, um movimento branco, de folha em branco, a ideia de você construir, porque eu quero vida nova, não quero mais fazer as coisas que eu já fiz no ano passado, que eu não gostei, e eu quero mudar de vida, então vamos praticar isso, né? De fato, o que eu quero fazer? Quais são os meus objetivos? Metas, e não só deixar no dia primeiro, para o dia primeiro, né? De fato, o que eu posso proporcionar isso. E muitas vezes o profissional pode ajudar. Exatamente. Quando é que entra a ajuda desse profissional e como é que nós podemos perceber que precisamos dessa ajuda? É quando fica só no mundo das ideias, né? Muitas vezes a gente fica, não, eu quero, fica aquele desconforto no dia a dia, o cotidiano, mas eu não consigo mudar, minha vida é assim mesmo, eu não tenho outro jeito, e aí vem aqueles sintomas de depressão que a gente percebe, né? Um pouco da ansiedade mesmo, eu quero muito aquilo, mas eu não sei o que fazer. E aí vem a proposta de, poxa, procura um profissional, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo. Que muitas vezes é uma pequena mudança. É interessante porque chegaram perguntas aqui de gente perguntando para remédio, né? Todo mundo já quer o remédio para já resolver aquilo logo e nem sempre é assim, né? Então, olha só, a gente tem aqui, por exemplo, a Marina, ela é de Bertioga, quer saber se depressão pode ser controlada com chá caseiro ou remédio de homeopatia, mas que remédios são esses, né? Quem vai indicar, enfim? Na verdade, se é considerado uma depressão, né, uma doença em si, primeiramente é importante procurar um médico, na verdade um psiquiatra, para que seja devidamente orientado. E sim, muitas vezes é orientado medicação, né? E não um chá, um placebo ou algo que possa fazer com que você se acalme, mas não trate. É muito diferente. E é um trabalho em conjunto, muitas vezes, né? Da psicologia com a psiquiatria, né? Sim, de muita importância. E é muito importante a pessoa perceber a diferença entre depressão e tristeza. A gente vai ter uma pergunta sobre alguma coisa parecida com isso. Vamos ver a primeira dúvida de telespectador lá nas ruas. Queria saber como é que faz para lidar com a pessoa que tem problema psiquiátrico e como identificá-la. Bom, existem vários tipos, né, de transtornos psiquiátricos e quando você percebe um nível de agitação, por exemplo, ou um nível de fechamento, né, de reclusão demais, sintomas que você não percebia antes. Uma mudança brusca ou não de um determinado período em diante. Isso já é considerado algo, ou então mediante algum fato específico. Morte, uma perda. Tem mais dúvida? Vamos dar uma olhada então, vamos voltar para as ruas. Meu nome é Fernanda, eu tenho 19 anos, sou daqui de Juiz de Fora e eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu gostaria de saber o que eu posso fazer para melhorar isso no meu dia a dia. Gostaria de saber como que se faz para controlar a ansiedade, né, e também a depressão, sobre a depressão, que hoje é uma coisa assim que está tão comum. Tem relação de ansiedade com depressão? Porque as pessoas se queixam muito de ansiedade, né? Sim. Vamos tentar separar um pouquinho. Com relação à ansiedade, uma das estratégias foi até mostrado pelo Dr. Leandro, que aquelas atividades auxiliam muito, né, não só pela memória, mas a ideia de concentração, você alivia muito a sua ansiedade. Isso insere também em palavras cruzadas, alguns jogos, quebra-cabeça e também de grande importância é a respiração. Fazer 10 respirações, aquelas diafragmáticas. Eu trabalho muito com a ideia de tentar perceber que o seu abdômen enche e inspirar e respirar, né? Que você se sinta tranquilamente, percebendo o ar entrando e o ar saindo. Toda vez que você está com sintoma, se sentindo Na ansioso. verdade, seria diariamente. Sim.
Se você fizer isso diariamente, no momento que você tenha um sintoma, isso vai ser acionado mais rapidamente. Não, tentar ficar mais tranquila, então você para no cantinho, respira, faz isso umas 10 vezes e dá continuidade ao seu dia a dia. A diferença entre ansiedade e depressão, muitas vezes a depressão é desencadeada pela ansiedade. A pessoa se cobra tanto, né, no dia a dia, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu tenho que fazer isso, eu tenho, né, tanto ter que, de tanto pouco tempo, e quando vê não dá conta, óbvio, vem a frustração e vem aquela angústia, que pode sim chegar ao nível de depressão. A gente já recebeu aqui várias perguntas sobre depressão mais detalhadas, a gente vai ainda para o intervalo, rapidinho, daqui a pouco voltamos com mais informações também sobre o Serviço de Saúde Mental, o SUS tem atendimento. Bom, hoje a gente está falando sobre saúde mental, o SUS tem tratamento de transtorno da ansiedade e depressão pelo Serviço de Saúde Mental. Vou chamar de novo o repórter Luiz Felipe Falcão, que continua ao vivo com a gente. Tem mais informações sobre esse atendimento? Diga, Luiz Felipe, como é que a gente faz para poder participar desse programa? Ô, Érica, a primeira coisa é procurar uma unidade básica de saúde e essa unidade, verificando a necessidade, encaminha ao CAPS mais próximo. Mas eu estou aqui ao lado com a Andréa Stenner, que é a psicóloga do Departamento de Saúde Mental. Ela vai explicar melhor para a gente como é que funciona esse serviço. Andréa, boa tarde. Boa tarde. O Janeiro Branco é uma campanha que é exatamente para despertar a atenção da população sobre os cuidados da saúde mental, né? O branco tem a ver exatamente com essa página em branco, com esse momento de criar novas expectativas e de pensar a saúde de uma maneira mais ampla. Então a pessoa, quando ela esgota todas essas possibilidades, né, do bem-estar físico, psicossocial, ela procura uma unidade de saúde mais próxima e o CAPS tem uma equipe que ele dá um suporte a essa unidade, identificando se há uma necessidade, um tratamento, um acompanhamento. Nos CAPS, nós temos os grupos reflexivos sobre cuidados em saúde, né? Esses grupos acontecem semanalmente e eles visam exatamente despertar essa consciência de que a saúde é algo mais amplo. Então é de extrema importância que a pessoa possa se conscientizar e mudar os seus hábitos de vida. Antes de procurar esse atendimento. Sim, porque na verdade a ideia do Janeiro Branco não é o tratamento em si, mas sim despertar para que as pessoas possam mudar a sua vida, tendo mais qualidade de vida, repensar seus hábitos alimentares, seus cuidados em saúde de uma forma geral. E esses grupos ajudam nesse caminho também, né? Os pacientes já em tratamento nos CAPS, eles já participam desses grupos. Tá certo, então muito obrigado pelas informações, Andréa. Érica. Obrigada, Luiz Felipe. Bom, a gente estava falando aqui sobre o Janeiro Branco, né? O que é? É colocar em prática, né? O que a gente desejou do ano passado e não conseguiu realizar. Vamos começar agora, sempre dá tempo, né, Raquel? Com certeza. Tem aqui mais perguntas. O José Neto, do Vitorino Braga, disse que teve síndrome do pânico e depressão há 1 ano, ele teve alta. Ele quer saber se pode voltar a ter uma dessas duas doenças mesmo, tanto a síndrome do pânico quanto a depressão. Aí entra a importância da mudança. Né? Se ele não mudou em nada, é lógico, provavelmente ele teve uma alta porque ele teve alguma mudança. Se ele mantém algum tipo de rotina que proporcionou esse tipo de crise de pânico, ele provavelmente pode desencadear novamente sim. Né? E aí é importante de você mudar e de fato sustentar essa mudança. Mas sim, pode. Pode. Tem que estar sempre monitorando, né? Claro. Aquilo que te causou mal, ele pode voltar, mas você tem consciência disso. A gente tem aqui 2 perguntas relacionadas a déficit de atenção, principalmente com crianças. A Valéria quer saber se uma criança com déficit de atenção pode fazer ginástica do cérebro, como a gente mostrou aí na reportagem, as orientações. E tem aqui também a Maria da Conceição, que tem um neto com déficit de atenção e ele é hiperativo. Ela quer saber qual o melhor tratamento, se precisa de um encaminhamento médico, de ter um acompanhamento também de psiquiatria com psicologia. É muito interessante pedir uma avaliação com o neurologista, fazer essa avaliação, até mesmo para ser identificado o TDAH, né, para ver se ele tem um transtorno de fato. Daí uma avaliação neuropsicológica, que é feita por um psicólogo, e sim, esse tipo de tratamento ajuda e muito. Né? Então, o mais importante é ser encaminhado para um neurologista. A Marina diz que tem um quadro de depressão, ela tem muita ansiedade, tem insônia, medo de morrer, medo de viver, não tem vontade de fazer nada. Ela quer saber que tipo de tratamento pode ser recomendado e onde ela pode buscar esse tipo de ajuda. Olha, ela precisa urgente conversar com um psiquiatra, né, entendendo que a psiquiatria trabalha com as emoções
e fazer uma avaliação. Com certeza, ela vai ser encaminhada para um atendimento psicoterápico, para um psicólogo, para dar continuidade ao tratamento em conjunto. E que talvez entre uma medicação. E que faça rápido, né? Sim, sim. O tempo também... Ela não precisa de viver com esses sintomas. Esse é o dado mais importante que acho que mostra muito esse janeiro branco. A gente não precisa viver de uma maneira desconfortável. Né? A proposta de, é vida nova mesmo. Você está nesse momento de vida do ano novo, é para você se proporcionar para o resto da sua vida, e todos os dias. E que realize, né? Sim, claro. Vamos ver na rua, tem mais gente com dúvida. Eu me chamo Manuel Messias e estou com 66 anos e gostaria de saber se eu tenho alguma coisa para fazer, assim, para evitar que eu tenha algum problema psicológico ou psiquiátrico no futuro. A idade pode estar relacionada também à ansiedade, ou a essa depressão, as pessoas ficarem mais nostálgicas? Muitas vezes sim. Muitas vezes porque lida com perdas, né? No movimento de, muitas vezes está equiparado a perdas de idade, pela idade em si, mas muitas vezes está muito ligado ao fato de não terem envolvimento social. O idoso tem que sim ter o contato social, não só familiar, né, convivência mesmo, daí os grupos, sair, conversar com amigos, ter amigos, né? E no caso dele, por exemplo, parece que não precisa, né? Ele está muito bem. Isso não significa que eu estou chegando a uma certa idade, então provavelmente eu vou ter algum sintoma? Não, necessariamente, não é uma regra. Tomara que não. Eu vou encerrar aqui agora essa participação com a pergunta da Cleusa. Ela quer saber se a ansiedade tem cura, quando a pessoa toma remédio não faz efeito mesmo assim. E tem uma outra pessoa, Lélia, que ela toma remédio, diz que tem crise de depressão ainda assim. As duas dúvidas para saber se tem cura e como fazer um tratamento mais adequado. Assim, um pouco de ansiedade faz parte do ser humano, é importante ter, é algo que move, mas é um pouco, não é algo que te atrapalhe, que te atropele, né? Então, assim, não digo que tenha cura, tem tratamento. É tudo aquilo que te faça movimentar, é importante. O fato de estar usando uma medicação que você aparentemente não vê que está fazendo algum efeito, existem N opções, né? Cada um funciona de uma forma. Então, isso é muito importante conversar com o seu psiquiatra, com o seu médico, sobre o que pode estar acontecendo, dar um tempo, de um prazo conversado com ele, vamos experimentar essa medicação, mas tem um prazo mínimo, daí você pode ver a possibilidade de troca. Tá certo, Raquel, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram.